Fala galera do canal OVQV, o Verde que Vibra, mais um vídeo aí para você. Vamos falar agora um pouco do nosso técnico, né, o Abel Ferreira, que está aí mais uma temporada pelo Palmeiras. Esse ano eu acho que foi o pior ano do Abel no comando do Palmeiras. Não só porque foi um ano sem títulos, foi um ano que o Palmeiras não foi bem nos jogos contra os nossos rivais. Perdeu muitos clássicos, foi uma equipe que não jogou futebol, foi uma equipe tecnicamente muito fraca. Passou por uma reformulação, ele sempre fala, o Palmeiras, né, chegou novos jogadores, foi um ano complicado, palavras do Abel, né, um ano complicado porque teve que trocar peças, tudo isso eu entendo. Entendo que o Palmeiras foi prejudicado por erros de arbitragem, ok. Mas entendo também que essa reformulação passou pela mão da diretoria e do técnico. Será que era a hora exata de fazer essa reformulação? Será que esses jogadores que o Palmeiras contratou, que o Palmeiras gastou 700 milhões de reais, esses jogadores têm qualidade para jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras? Então são situações, são questões, são as perguntas que ficam na mente do torcedor palmeirense. Um ano que o Palmeiras foi vice-campeão do Campeonato Paulista, jogando muito mal contra o Corinthians, vice-campeão da Libertadores, fazendo um jogo patético contra o Flamengo, e encaminha um vice-campeonato brasileiro, mais uma vez perdendo para o Flamengo. E um campeonato brasileiro que estava na mão do Palmeiras. Um campeonato brasileiro que o senhor Abel Ferreira entregou. Então assim, fica a reflexão, será que vale a pena manter o Abel para o ano 2026? Fala aí nos comentários. Vamos trocar essa ideia. O Abel que chega no Palmeiras em 2020, faz um bom ano naquele final de 2020, ganha 2 Libertadores de forma magnífica, com uma equipe ali com muitos jogadores da base. 2021 Palmeiras também o Palmeiras é campeão da Taça Libertadores, né? Taça Libertadores 2020, 2021, Campeonato Brasileiro 22, 23. E até 2023 o Palmeiras estava bem, né? Até do final da temporada 2022 o Palmeiras estava bem. Já o ano 2023 não foi legal. Não só pela ausência dos títulos de expressão, né? Palmeiras que naquele ano ganhou um Paulista, 2023, e ganhou aquele Campeonato Brasileiro que o Botafogo pipocou. E o Endrick, que foi o jogador da base que foi o símbolo daquela conquista. Então assim, 2023 para cá, 2023, 24, 25, o Palmeiras não só ganha, tem a ausência de títulos, como o Palmeiras não joga bem. Como o Palmeiras, tecnicamente, é uma equipe muito previsível. É uma equipe que antes fazia a arena do Palmeiras, o Allianz Parque, um caldeirão, mas que agora o Allianz Parque já não assusta, os adversários vêm e conseguem controlar o Palmeiras e se apresentar um pouquinho mais de qualidade técnica, consegue vencer. Então vale a pena essa reflexão. Eu acho que tem uma situação de que o Abel já está com o contrato apalavrado com a Lila Pereira, né? Eu acho que ele só está esperando acabar o Brasileirão, passar essa última rodada aí para ele assinar um contrato. Mas o Abel precisa se reinventar. O Abel precisa ser aquele Abel de 2020, 2021, 2022. O Palmeiras, o time do Palmeiras precisa parar de se acovardar, principalmente em jogos grandes. O Palmeiras não tem jogado futebol em jogo grande. Contra os pequenos é um leão. Quando chegam os jogos, principalmente jogos de mata-mata,
é um Palmeiras muito enfraquecido, é um Palmeiras que fica ali amedrontado na retaguarda, jogando por uma bola. E quando o Abel é confrontado nas coletivas, ele terceiriza a culpa. A culpa é da arbitragem, a culpa é do calendário. Ok, a arbitragem e o calendário prejudicam sim. E prejudicaram, principalmente a arbitragem, prejudicaram muito o Palmeiras nesse ano. Né? Já visto aquele jogo contra o Flamengo na final da Libertadores com aquela expulsão ali que não ocorreu, expulsão do Pulgar, uma coisa lamentável. No Campeonato Brasileiro o Palmeiras também foi prejudicado, inclusive contra o próprio Flamengo. Mas o Palmeiras não perdeu o título brasileiro e nem a Libertadores por causa da arbitragem. O Palmeiras perdeu títulos esse ano porque não jogou, porque não praticou futebol. Foi um time que se acovardou, um time que achou que poderia ganhar em qualquer momento, a qualquer momento. Acho que principalmente aquele jogo contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista. De repente achou que, na teoria, a superioridade do Palmeiras poderia dar o título na prática, sem esforço, sem correria, sem gana, sem garra. Enquanto o Corinthians foi uma equipe que correu, lutou e com um ou dois jogadores técnicos acabou decidindo aqueles dois jogos que acabou com o Corinthians campeão do Campeonato Paulista. Na Taça Libertadores a mesma coisa, a mesma covardia. O Palmeiras que não deu um chute ao gol. E no Campeonato Brasileiro, 6 jogos sem vitória, de um Palmeiras totalmente apático, que só dava chutão, que não conseguia reter uma bola, trocar passes, trocar 5 passes, não conseguia finalizar. E os títulos acabaram no colo do Flamengo. Não tirando os méritos do Flamengo, acho que de forma merecida, porque foi uma equipe competente. Uma equipe, o Flamengo, que eu acho que ainda não jogou tudo aquilo que a gente sabe, que a gente acha que o Flamengo pode jogar, pela qualidade técnica de seus jogadores. Mas foi uma equipe mais competente, foi uma equipe que entrou para jogar futebol, enquanto o Palmeiras se acovardou e achou que ia decidir o jogo em uma bola. Então tudo isso passa pela estratégia do Abel Ferreira, pelas escalações dele e principalmente por suas escolhas diante das contratações que foram feitas, contratações que não surtiram efeito, que individualmente são jogadores muito abaixo, outros não, já há algum tempo que não vem jogando futebol. Caso do Murilo, caso do Rafael Veiga, Felipe Anderson, que já é o 2º ano e nada. E contratações como Sousa, Facundo Torres, Mikael, Kelvin, Giai, Jefeté. Jogadores que com qualidade duvidosa. A gente não está aqui para falar, para criticar a vida pessoal dos jogadores. A gente está falando do profissional. E são jogadores que já mostraram que não tem muita qualidade, ou qualidade que o Palmeiras precisa, que o Palmeiras merece. Só que o senhor Abel Ferreira também tem a sua culpa, né? Individualmente esses jogadores são fracos, mas foi ele que escolheu. E coletivamente, apesar da fraqueza desses jogadores, o Palmeiras também não vem jogando nada. Não estamos cobrando um futebol brilhante, não estamos cobrando um futebol fenomenal, de grandes resultados, de goleadas, não. A gente cobra o mínimo do mínimo. Eu acho que o mínimo a gente poderia dizer que é o que o Flamengo joga hoje. O Flamengo não joga um grande futebol, mas ele entra para jogar. Ele não entra para se defender, ele entra para jogar e fazer o resultado. E tem conseguido. Há um mês atrás, o Felipe Luiz
um mês, 3 semanas atrás, o Felipe Luiz era muito criticado, muitas críticas em cima dele. Mas com tudo isso, o Flamengo, dentro da sua competência, das limitações técnicas que um ou outro jogador tinha, mas o Flamengo, com sua gana de vencer, com seu querer vencer, com seu jogar futebol, apesar de não ser um futebol fenomenal, mas o Flamengo conseguiu os 2 títulos importantes do futebol brasileiro. E o Palmeiras, que foi a equipe que mais investiu, se eu não me engano, da América do Sul, 700 milhões, jogadores caríssimos. Eu acho que só o Carlos Miguel foi uma ótima contratação, inclusive jogou muito contra o Atlético Mineiro ontem. O Andreas Pereira, que eu acho que ainda não chegou naquele patamar que a gente sabe que ele pode chegar, talvez até por uma má escalação do Abel. O Vitor Roque, uma contratação boa também. Mas tirando isso, as outras contratações foram contratações comuns, contratações que, se é para contratar um jogador comum, contrata na base. Sobe um garoto da base que tem qualidade, que tem muitos jogadores bons lá. Mas o Palmeiras tem que contratar jogadores prontos, que venham e vistam a camisa e façam a diferença. O Palmeiras precisa contratar um camisa 10. O Palmeiras gastou tanto e não tem um camisa 10, não tem uma cabeça pensante. Rafael Veiga não tem mais condição de jogar. O Veiga ele não consegue dar ao time aquela movimentação, aquela qualidade nos passes, aquelas arrancadas. É um jogador que hoje ele só preenche o meio de campo ali. Na bola parada ele consegue realmente fazer uma certa diferença, mas só. Isso é muito pouco para um cara que está ali para jogar como camisa 10. Então o Palmeiras precisa contratar um camisa 10, precisa contratar um zagueiro, porque o Mikael realmente foi um erro. Infelizmente o Mikael não mostrou um grande futebol. O Bruno Fux foi sim uma boa contratação, veio por empréstimo, o Palmeiras vai efetivar a compra perante o Atlético Mineiro. Jogador que acho que para compor elenco é muito bom. Mas tirando isso, o Palmeiras tem que repensar. Repensar no seu planejamento para 2026, ver onde errou para fazer uma temporada 2026 melhor, porque essa foi, olha, frustrante. Então, fica aí o nosso desabafo, fica aí nossa reflexão em cima da saída ou não do Abel Ferreira. Eu acho que ele vai pensar bem, talvez ele assine, porque ele deu a palavra aí para a nossa presidente, mas se ele ficar, ele tem que fazer esse Palmeiras jogar, porque olha, esse ano foi decepcionante. Valeu galera, deixe seu like e se inscreva no canal.